Amém. Abram suas Bíblias em 1 Pedro e deixem abertas no capítulo 1. Vamos orar antes de tudo. Feche os seus olhos mais uma vez. Deus Santo, eu te louvo já por tudo que aconteceu aqui nesse lugar, pela tua presença manifesta, Senhor. A tua presença nós sabemos que ela é sempre está em nossas vidas, Senhor. Mas obrigado pela manifestação da tua graça, da tua presença em cada um de nós, Senhor, pelo teu amor derramado em nossas vidas, Deus. Obrigado, Deus, sabe, porque cada culto a gente sente o nosso espírito sendo renovado, Senhor, fortalecido pelo teu espírito em nossas vidas, Deus. Obrigado pela tua igreja, Deus, por cada um dos teus filhos que estão aqui reunidos nessa noite, Senhor. Obrigado, Deus, sabe. Eu quero colocar agora, Deus, a tua palavra, Senhor, e pedir mesmo, Deus, a iluminação da tua palavra para todos nós, Senhor. Que o Senhor venha iluminar, trazer a tua luz sobre todos nós, para que nós possamos entender, Deus, compreender a grandeza da tua palavra e o quão maravilhoso ela é para a nossa edificação, Senhor. Te agradecemos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá, eu vou começar então uma série em cima de Pedro, das duas cartas de Pedro, começando hoje pelo capítulo 1. Por que eu tenho optado por fazer pregações expositivas e não pregações proféticas, de cunho profético? Pregações que não têm uma sequência, pregações que cada domingo eu venho aqui, falo uma palavra que mexe com as suas emoções, alguma coisa assim, mas aquilo não tem muita profundidade, aquilo não cria raiz na nossa vida e só serve para aquele momento. Porque eu estou convencido, eu e a maioria dos teólogos desse país, sérios, não estou falando dos inescrupulosos, né? Mas estou falando dos teólogos sérios do país, ao qual eu acho que eu faço parte, eu não sei se realmente eu faço parte disso, mas que vê que a importância que a palavra tem e o poder que a palavra tem de transformação. Porque o que transforma a minha vida é a palavra. Toda vez que eu vou para a palavra e a palavra me transforma, por meio da ação do Espírito Santo, ela é uma transformação que permanece, ela não é uma transformação meramente emocional. Então hoje a gente vê os púlpitos carregados de 10 passos para ser feliz, 3 maneiras de você enriquecer, e a gente vê por aí que o púlpito ele se tornou uma propagação de outras coisas, mas não da palavra pura e simples, que é o que a gente tem buscado fazer aqui na comunidade. E isso tem trazido, pelo menos para a minha vida, não sei para a vida de vocês, mas para a minha vida, todas as vezes que a palavra ela é ministrada para a vida de vocês, ela é também ministrada na minha vida, e isso traz transformação para a minha vida. E aí quando se trata de falar da palavra, não tem como a gente fugir dela. Isso que é o legal em você fazer pregação expositiva. É você expor apenas a palavra, porque você não pode inventar. Eu não tenho como ficar criando coisas, inventando coisas em cima dela. Porque vocês estão lendo juntamente comigo. Tá certo? Eu posso pegar um versículo aqui, um versículo lá de Gênesis, um versículo do Apocalipse, um versículo de cada texto, de cada livro da Bíblia, vir aqui trazer um monte de coisa para vocês, tudo fora de contexto, e passar um ensino errado para vocês. O bom da pregação expositiva é que você não tem como sair disso. Você pode simplesmente olhar o texto e falar assim, olha, realmente, esse texto não está falando isso que o cara está falando, não. Está aqui, está muito claro e muito simples. Ok? Então eu quero ver, a gente quer tratar um pouco a respeito da teologia de Pedro, a revelação que Pedro recebeu da parte de Deus acerca das Escrituras, e o que Pedro tem a nos falar acerca daquilo que lhe foi revelado. Amém? Vamos lá. Versículo 1, então, diz assim, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus. Amém? Fala assim, eu sou um eleito. Amém? Um eleito. Eu sou um eleito. Eleito é alguém que foi escolhido para isso. Eu fui elegido. Amém? A palavra eleito, lá no dicionário, diz assim, em quem recaiu a eleição. Uma pessoa que foi escolhida. Ele usa um termo aqui, predestinado. Não quero tratar sobre isso, mas só estou falando a definição do dicionário. Amém? A definição do dicionário de eleito, quando Pedro está falando,
Vocês eleitos de Deus, ele está dizendo vocês que foram então escolhidos por Deus. Deus escolheu vocês, cada um de vocês, Deus fez essa escolha. Deus olhou para você e disse, você é meu, e te chamou. É isso que Pedro está falando. As implicações filosóficas, teológicas disso, cada um de vocês que se vire. Amém? Mas o fato é esse, que eleição não tem outro significado a não ser esse. Se eu elejo vocês, se você é um eleito por mim, significa que eu escolhi você, e não você que me escolheu. Eu escolhi você, eu te elegi. E você quis isso. Amém. Glória a Deus. Eu não sou salvo na marra. Eu não quero ser salvo e Deus está me salvando mesmo contra a minha vontade. Está me levando para o céu, mas eu não quero ir para o céu, eu quero ir para o inferno. E Deus está me levando na marra. Não, não existe isso. Amém? Quando o evangelho me foi anunciado e eu entendi o que Jesus fez por mim, aquilo transformou a minha vida. E hoje eu entendo que pelo fato de eu ter entendido, Deus tinha me escolhido antes de eu entender aquilo tudo. Aleluia por isso. E aí ele fala outra coisa, eleitos de Deus, ele fala assim, peregrinos dispersos, daí ele fala algumas cidades, como no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e da Bitínia. Os eleitos tinham sido dispersos, estavam se espalhando pelo mundo, anunciando esse evangelho. Os eleitos já não eram mais parte de uma nação pequena ali em Israel, não era mais aquilo ali só. Os eleitos agora estavam indo para os 4 cantos da terra. Então os eleitos estão aqui no Brasil, os eleitos estão lá na Síria, lá na Líbia, como foi que aconteceu semana passada, 21 cristãos da igreja copta foram assassinados brutalmente por islâmicos radicais. Todo mundo viu isso? Todo mundo viu isso aí? Todo mundo? Eu fui assistir para ver se era verdade mesmo, me arrependi amargamente de ter visto aquilo, e até postei a minha opinião acerca daquilo. Aquilo desafia a nossa compreensão de fé que certas pessoas têm. Como pessoas são capazes de irem ao extremo, literalmente, ao extremo da sua vida, e enfrentar a morte de cara com a serenidade com que aqueles homens enfrentaram. Se eu estivesse ali, talvez hoje vocês estariam tendo vergonha de mim, se eu estivesse ali. Talvez eu estaria chorando na frente daquela. Tipo, não me mate, pelo amor de Deus. Tenho um filho para criar, minha esposa. Tenho uma igreja mala para cuidar, não me mate. Talvez eu estaria lá chorando. E o que me assustou mais ainda não foi a forma como eles foram mortos, foi a serenidade com que aqueles homens encararam a morte. Todos eles sérios, concentrados, entregando as suas vidas ao Rei dos Reis. Morrendo simplesmente porque acreditam no Rei dos Reis. Isso desafia qualquer um de nós. Então hoje os cristãos, esses eleitos, eles estão por todo o planeta. Estão aí. Estão aí. E Deus está lá, salvando a todos eles. No versículo 2, ele continua dizendo assim, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai. Esse conceito de pré-conhecimento, em outros textos vai estar presciência, né? Presciência é um termo bem interessante, porque a gente utiliza isso muitas vezes para definir a questão da eleição, como é que Deus elege as pessoas. Então, como é que Deus elege as pessoas quando você se utiliza do termo presciência? O termo presciência, ele diz então que como Deus sabia aquelas pessoas que iam aceitar Jesus, então Deus escolheu essas pessoas. Então, esse é o propósito que a gente utiliza o termo presciência para definir. Só que o termo presciência, ele tem uma definição clara, e que não é isso. O que é presciência? Quem arrisca aí? Pré-conhecimento. Já tive altos debates teológicos com meu filho sobre esse termo. Difícil para ele entender. Com 11 anos. Eu demorei 43 anos para entender, ele quer entender com 11. Vai demorar mesmo. O que é presciência? Presciência
Deixa eu te dar uma definição do que não é presciência e que eu li num site hoje, estava lá preparando, eu achei bem engraçada a definição. Considere o seguinte exemplo hipotético. Amanhã você irá até uma sorveteria e escolherá entre vários sabores de sorvete. Ok? Amanhã você vai lá escolher um sorvete. Pois bem, por estes simples exemplos, veremos que a presciência divina, ela exclui o livre-arbítrio. Então, como amanhã você vai escolher um sorvete, e Deus já sabe de antemão que amanhã você vai lá comer um sorvete, ou não sabe? Deus sabe ou não sabe que amanhã você vai comer um sorvete? Sabe. Deus sabe quantos pum você vai soltar amanhã, ou não. Sabe exatamente. Não tem como você não soltar esse pum, porque Ele já sabe que você soltará. Ok? A presciência divina exclui o livre-arbítrio humano. E o livre-arbítrio humano exclui a presciência divina. Não há como os dois coexistirem, segundo a opinião dessa pessoa. Se Deus é presciente, tem o seu pré-conhecimento, se Ele sabe de antemão qual você escolherá, isso significa que você não fará, de forma alguma, uma escolha diferente. Ok? Se Ele sabe que você escolherá chocolate, então você escolherá chocolate. Não há a mínima possibilidade de você escolher morango ou creme, pois se fosse possível escolher algo diferente do que Deus previu, a presciência de Deus seria falha. E Deus não seria presciente de fato. Aquilo que Deus previu, inevitavelmente deve acontecer. Nesse caso, então, a presciência de Deus destrói o livre-arbítrio humano. Então, assim, isso aqui é uma tolice. É um raciocínio que não tem fundamento, para não falar outra coisa, para não dizer que é burra. É um raciocínio que não tem diferente, não tem sentido. Por quê? O que a gente está dizendo com presciência? Eu estou aqui, eu sou Deus. Bonitão. Certo? Conhecimento em Deus, quando se trata de presciência, eu estou dizendo que Deus conhece de antemão o que eu vou escolher. Agora, quem fez a escolha de ir lá comprar o sorvete? Foi você. Aonde isso eliminou a tua escolha amanhã? A única coisa que a presciência está dizendo é que Deus sabe de antemão, só isso. Não está dizendo que você não vai fazer a escolha de ir lá tomar um sorvete amanhã. Confundi ou ajudei? Pré-conhecimento é isso. Pré-conhecimento é quando Jesus olha para Simeão e fala: Simeão, eu vi você. Ele viu de antemão. Mas ele viu o caminho que ele percorreria. Por que isso é possível? Porque isso só é possível em Deus. Por isso que profecia é uma presciência. Profecia é uma presciência. Deus diz, vai acontecer isso, ponto. Vai acontecer e ponto. Só que daí envolve duas coisas. Para confundir de vez agora. E que aí o camarada misturou aqui as duas coisas. Existe uma coisa chamada predeterminismo, existe uma coisa chamada presciência. E são duas coisas distintas. Cada uma delas diz uma coisa diferente da outra. Predeterminismo é um sistema filosófico que diz o seguinte: todas as coisas que você faz no seu dia a dia foram predeterminadas por Deus. Então, esse que eu fiz agora, Deus predeterminou que eu ia nessa noite aqui. Predeterminismo diz então que amanhã Deus quer que você vai comprar um sorvete. E você vai comprar esse sorvete, porque Ele predeterminou isso. O predeterminismo, sim, ele elimina toda forma de livre-arbítrio. Não existe livre-arbítrio em predeterminismo. Deus predeterminou as coisas, e as coisas vão acontecer, e ponto final. Isso é um sistema filosófico fechado, chamado predeterminismo. Mas isso não tem muito a ver com presciência. Presciência está dizendo unicamente que Deus conhece de antemão todas as coisas, e ponto final.
essas coisas não podem ser mudadas. Não, não podem ser mudadas. Nenhum conhecimento que Deus tem pode ser mudado. Nada do que Deus sabe de antemão poderá ser mudado um dia. Por quê? Porque todo conhecimento que Deus tem é factual. É factual. Daí, dentro disso, do conhecimento de Deus, existem ações predeterminadas por Deus que inclui dentro dessa caminhada. Mas não todas as coisas. Então, só para dar para vocês um exemplo de predeterminismo bíblico, Deus predeterminou que Jesus morreria como? Numa cruz. O que aconteceu? Jesus morreu numa cruz. Havia possibilidade de Jesus não ser crucificado naquela cruz? Não. Porque Deus predeterminou que Jesus Cristo morreria naquela cruz. Não há nenhuma força no universo que é capaz de frustrar o plano de Deus para a tua vida. Quando Deus destina você para a salvação, Deus te elege, nenhuma força do universo é capaz de te separar dele. Gente, isso não é escravidão, isso é a liberdade absoluta da vida. Saber que Deus me amou e nada pode me separar do amor dele, aleluia. Lá no ventre da minha mãe, eu me enrolei no cordão umbilical. E o médico falou, ou tua esposa, ou teu filho. Mas Deus tinha predeterminado que eu ia nascer naquele dia e não teve conversa. Muitos bebês morrem nesse mundo, enrolados no cordão umbilical. Eu não morri. Eu não devo isso à natureza. Eu devo isso ao Deus que me salvou. E aleluia por isso. Você pode perguntar assim, ficar com crises existenciais e perguntar assim, mas a Bíblia fala que Deus não faz acepções de pessoa. Todos os textos que falam que Deus não faz acepção de pessoas não tem nada a ver com salvação. Todos os textos que falam que Deus não faz acepção de pessoas diz respeito que Deus não faz acepção de pessoas no que diz respeito à sua cor, à sua etnia, à sua raça, à sua língua, à sua nação. Não, Deus não faz acepção de pessoas. Deus escolhe pessoas do mundo inteiro, de todas as nações, tribos e línguas. Deus tem os seus eleitos e Ele tem chamado para Ele. E aleluia por isso. Pedro teve um sonho onde ele tinha que comer animais impuros. Ele não queria comer. E Deus falou para ele assim, olha, você vai comer, porque não considere impuro aquilo que eu considero puro. Aonde que aconteceu isso? Um tal de Cornélio, que era um romano, tinha tido um sonho. Que Deus, um anjo apareceu para ele, melhor dizendo, falando assim, olha, é o seguinte, você vai mandar alguns homens lá buscarem um tal de Pedro. Eu ouvi suas orações e você vai chamar esse tal de Pedro, porque esse Pedro tem uma coisa para falar com você. E Pedro, então, teve um sonho nessa noite. Antes dele ter esse encontro com Cornélio, ele teve esse sonho, onde ele viu comendo animais impuros. Então, quando ele teve que ir para Cornélio, que era um romano, a primeira coisa que ele fala assim, olha, você sabe que pela lei eu não posso nem sentar juntamente com você, porque você é impuro. Judeus não podiam sentar com pagãos. Não podia. Judeus não sentavam com gentalhas como vocês. Vocês eram impuros. A não ser que você seja judeu. Se você não é judeu, os judeus naquele tempo não podiam sentar com vocês, porque vocês eram impuros. E Pedro fala isso, olha, eu não posso sentar com vocês, mas Deus me mostrou que Ele não faz acepção de pessoas. Diz respeito a isso unicamente. Deus não faz acepção de pessoas no quesito racial, a sua condição social. Deus não faz. Deus elege a todos aqueles que Ele deseja eleger ou não. Versículo 3, indo em frente. Então, presciência diz unicamente isso, gente, que Deus sabe de antemão e vai acontecer, lógico, porque Ele sabe, mas isso não significa, então, que você não tenha escolhas diárias, que não vai ser você que vai escolher o teu sorvete. Amém? Então, o que Deus sabe de antemão é que amanhã você vai comprar o teu sorvete. E você vai escolher o teu sorvete. É só isso.
Amém? Então, continuando, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. A palavrinha que eu quero destacar aqui é regenerou. Regenerou no dicionário, dar nova existência. Aleluia. Deus deu uma nova existência para mim e para você. Amém? Deus deu uma nova existência. Ontem eu estava conversando com um menino que ele falou assim para mim, você já conseguiu em algum momento se imaginar sem Deus, vivendo um tipo de vida, de existência, concebendo um tipo de vida sem Deus? Eu falei, não, nunca passei por isso, eu nunca tive um pé no ateísmo, nem a unha no ateísmo, nunca tive. Na minha vida inteira, eu nunca tive crises existenciais, dúvidas acerca da existência de Deus, assim, será que, vai que Deus não existe, né? Mas parou aí e já voltei também. Não, mas é muita burrice não acreditar que Deus existe. Daí eu voltei a acreditar rapidinho, né? Então, mas essa questão da dar nova existência. Então, além de Deus ter elegido você, Ele deu uma nova existência para você. Regenerar é isso, dar uma nova existência. Por isso que eu não creio em perda da salvação. Porque se você já é um novo existido, gostaram? Inventei agora, vai ser essa mesmo. Se você é esse novo ser, você não tem como deixar de ser esse novo ser para voltar a ser o velho ser. Porque se eu volto a ser o velho ser, é porque eu nunca fui um novo ser. Amém? Regenerados não voltam a ser desgenerados. Quem é degenerado é porque nunca foi um regenerado. Isso aqui, gente, são realidades existenciais. Isso aqui é fato, isso aqui não é coisinha que a gente mexe, que a gente manipula, que a gente diz, pode sim. Não pode. Regeneração, a palavra está dizendo que Deus nos deu uma nova existência, que não pode ser mais perdida. Aleluia. E aleluia. Ele fala assim, formar ou formar-se de novo, reconstituir, revivificar. Como que ocorreu a regeneração em mim e em você? E aí entra ato de fé, obviamente. Aleluia por isso. Lá em Colossenses 3:1, diz assim, portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Fala assim, eu estou ressurreto com Cristo. Aleluia. E olha o que Pedro fala. Ele fala assim, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia. Ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Aleluia. Os eleitos, quando Cristo ressuscitou, todos os eleitos foram regenerados em Cristo Jesus naquele dia. E aleluia por isso. Quando eu creio, por meio da fé, que Cristo morreu por mim naquele dia, naquela cruz, mas principalmente quando Ele ressuscita, isso está apontando que naquele dia eu fui transformado em uma nova criatura. No tempo e no espaço, você foi regenerado há um tempo atrás, quando você nasceu de novo. Mas no tempo de Deus, todos vocês foram regenerados antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, eu e você fomos regenerados com Cristo Jesus. Aonde diz isso? Dá uma lidinha comigo lá no livro de Apocalipse 13:8 e depois em Efésios 1:4. Olha que coisa tremenda isso. Apocalipse 13:8 diz assim, todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto quando? Repitam comigo. Desde a fundação do mundo. Mas Jesus Cristo não foi morto há 2.000 anos atrás? Como é que o texto está dizendo que ele foi morto antes da fundação do mundo? Um outro texto de Efésios diz assim, porque Deus nos escolheu nele
antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Aleluia. Antes da fundação do mundo, eu já era um eleito. Antes da fundação do mundo, eu já era um regenerado em Cristo Jesus. 2000 anos atrás, Jesus Cristo vem e concretiza isso na história e no tempo. E há mais ou menos 25 anos atrás, isso se concretiza como realidade na minha vida, no meu tempo, uma realidade que já aconteceu antes da fundação do mundo em Deus. Aleluia. Você consegue entender que Deus, antes da fundação do mundo, já enxergou você? Feinho desse jeito. Ele já olhou você lá atrás. Eu estive conversando com uma menina, me contando a história dela, e tristeza da história dela, tudo que ela passou, questões de abandono, tudo, e o processo em que ela passou a não acreditar mais em Deus devido a todas essas questões que aconteceram com ela, e o desespero dela de querer crer. Eu falei, eu quero crer, mas eu não consigo acreditar, por causa das coisas que aconteceram na minha vida. E uma das coisas que eu estava falando para ela é isso, eu falei assim, filha, Deus, antes da fundação do mundo, sabia por todas as coisas que você estava passando. Mas vou dizer mais uma coisa. Quando Jesus Cristo estava numa cruz, morrendo por você, ele sabia de todas as coisas que você ia passar. De antemão. Sabe, o meu e o teu sofrimento diante do que ele passou, não é nada. Por causa de mim, por causa de você. O nosso sofrimento, ele é uma consequência do nosso pecado. Não somente do nosso, mas de todos nós. Os nossos pecados somados na nossa história resultam nas coisas que a gente colhe no dia a dia. O que a gente colhe de bom é fruto da graça de Deus na nossa vida. Porque tudo que nós merecemos. Vamos tirar, assim, a revelação da lei, por exemplo, das nossas vidas. Vamos tirar lá os 10 mandamentos. Como ética encarnada na sociedade. Vamos tirar lá, por exemplo, não roubarás. Se roubo fosse uma coisa comum na nossa vida, roubar o outro. Imagina, você teria que andar assim, né, com carteira que dá choque, sei lá, alguma coisa. Com um pitbull enrolado na carteira. Né? Use a tua imaginação, meu querido. Use a tua imaginação. Né? Vamos, outro básico, não adulterarás. Imagine se tudo fosse liberado. Todo mundo é de todo mundo. Hein? Ninguém pertence a ninguém. Imagine um mundo assim. Imagine um mundo, não matarás. Um mundo sem esse fundamento na vida. Em que te olhou torto, você mete um tiro. Não foi com a cara. Quantas vezes eu estava numa festa quando eu era mais novo, e chegava um cara assim, estou te esperando lá fora. Mas por quê? Eu não fui com a tua cara. Daí eu ia lá e dava um cacete. Eu quebrava a mão dele com a minha cara. Dava tanta carada na mão dele que até ele chorar. Versículo 4. Para que tudo isso? Para que Deus nos elegeu, nos salvou? E qual a implicação disso? Para uma herança que jamais poderá perecer. Aleluia. Macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus. Aleluia. Até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, ainda que agora por um pouco de tempo devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece, para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Mesmo não o tendo visto, vocês o amam,
e apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Aleluia. A salvação das suas almas. Quando a gente tira os olhos da eternidade, a gente coloca nossos olhos somente nesse mundo, nossa vida se torna meio que uma coisa distorcida, sabe? Muitas das coisas que eu poderia ter feito na minha vida, eu deixei de fazer porque eu olhei para a eternidade. E a eternidade é esse peso que sempre é o foco. Trocar a eternidade por um tempo mísero que a gente tem aqui nesse tempo. E às vezes não é só isso, né? Eu estava conversando com uma outra pessoa hoje e a pessoa perguntou assim, Pipe, é verdade que acabou aquele casamento? Eu falei, é verdade, mas o que aconteceu? Pau, foi por causa disso. Eu falei, mas que coisa estúpida. A pessoa plantou a vida inteira assim, sabe? Dignidade, honra, caráter. E por causa de uma estupidez dessa, você destrói todo o teu legado. Todo o teu legado. Eu não estou falando do divórcio, gente. Estou falando da atitude que a pessoa fez e não vou citar o que aconteceu. Mas é assim, sabe? Você tem que pensar bem, todos os dias, a respeito disso, sabe? Se algumas escolhas que a gente toma, vale a pena, diante do legado. Porque Shakespeare dizia isso. Shakespeare dizia que basta uma escolha tua para você destruir todo o teu legado. Eu estou dizendo isso porque é uma pessoa que era uma referência na cidade que ela estava. Pessoa referência de caráter, referência de evangelismo, referência de Deus. Um cara que pregava o evangelho o tempo todo e agora vive uma vida totalmente ao avesso disso. Está destruindo todo o legado dele por causa disso. Não pesa. Está trocando aquilo que é eterno por aquilo. Daí volta a questão. Essa pessoa é regenerada? Um regenerado anda nesse tipo de conduta? Uma pessoa que realmente recebeu essa nova vida, vive essa mesma vida? Vive essa vida medíocre? Não. Hoje de manhã uma pessoa me perguntou, falou assim para mim assim, Pipe, eu acho que as pessoas às vezes entendem errado o que você fala sobre graça. Eu falei, eu acho que não entendem errado o que eu falo sobre graça. Eu acho que pessoas que entendem errado o que eu falo, não entendem errado o que eu falo. São pessoas que são jaguara mesmo. Não é que não entenderam, é que não querem. Uma pessoa que entende que quando a gente fala que a salvação é pela graça, significa, então eu posso ir para o largo da hora e pecar um monte, não entendeu nada. Aliás, entendeu, gente. Eu duvido que não tenha entendido. Eu acho que entendeu e não entendeu errado. Não entendeu errado. Para mim isso é balela, é conversa. Pessoa que se utiliza da graça para pecar, não é que não entendeu, entendeu. Mas é brasileiro. Até na teologia ele quer dar um jeitinho. Entendeu? Para você ele fala, não, mas o Pipe falou da graça. É a graça, irmão. Não, mas é balela, é jeitinho. Ele quer dar uma conversinha em você. Ele quer te convencer, mas é mentira. Ele é jaguara mesmo, gente. Ele entendeu que Jesus morreu numa cruz por ele, amou ele, e agora a retribuição dele é se prostituindo. Entendeu? Eu respondo a fidelidade da minha esposa traindo ela. Isso é raciocínio de gente inteligente que não entendeu? Cara, que entendeu? Mas se eu sou um vagabundo, um prostituto, aí eu fico de lábia. Eu quero passar um migué. Entendeu? Então pessoas que fazem a graça, esse tipo de coisa, não é que não entenderam, entenderam. Mas é gente vagabunda. Entendeu? É gente ordinária mesmo, de caráter. É gente que nunca foi transformada, gente. Então, pergunta para mim, Pipe, você está preocupado? Claro que não. Não estou preocupado com essa pessoa. Não, mas se ela for para o inferno, mas meu filho, o que você quer que eu faça? Que eu coloque um cabresto nela, que eu ando com, sei lá, uma corrente nela, que eu amarro o pé dela na cama, não saio de casa, furo os olhos dela, arranco o coração, sei lá. Quer que eu faça o quê? Entendeu? Nenhum de nós aqui nessa igreja tem o poder de transformar a vida de ninguém, gente. De fazer escolhas por pessoas. Esqueça isso.
Eu e você não temos esse poder. Só existe uma coisa capaz de transformar o ser humano. Jesus Cristo encarnado aqui dentro. Aqui, ó, transformando a vida desse cara. A minha lábia, isso aqui é lixo. A minha pregação é incapaz de transformar. Se o Espírito Santo de Deus não for o agente que entra aí no teu coraçãozinho e transforma ele num novo coração, nada do que eu disser fará diferença. Existe uma lei aqui nessa comunidade. Se existe uma lei aqui nessa comunidade, é essa. A vida cristã não pode ser vivida por pessoas que não são nascidas de novo. Isso para mim é lei. Eu não vou exigir de vocês viverem uma vida que vocês não têm. O cara que é o vagabundo, o jaguara, que quer viver na sacanagem, eu vou falar o que para ele? Ô irmão, você precisa dar mais testemunho. Eu preciso falar, cara, você precisa experimentar Deus de verdade na sua vida. Porque sem Deus você não tem como. Se eu sou transformado é por causa daquele que vive em mim. Porque é Ele que me transforma. Amém? Então não se iludam, sabe? Não gaste nem teu sono. Ah, Pipo, mas o cara vai na igreja, sai dali, vai lá fazer umas cagadas. Meu querido, Hebreu já dizia isso. Aqueles que uma vez foram iluminados, entenderam, provaram disso aqui, ó. Mas vivem na vagabundagem. É impossível essa pessoa, trazer essa pessoa para arrependimento, gente. Esse cara está com a mente cauterizada, não quer saber de Deus. Ele só quer saber da sacanagem. Até o dia em que ele tiver um encontro genuíno com Deus, aí sim. Aí a vida dele vai ser transformada, porque o Deus vivo agora habita nele. E agora o Deus vivo opera toda a transformação necessária na vida dele. Amém? Gente, eu vou falar só mais uma coisinha aqui, e depois, domingo que vem, eu continuo. No versículo 10 até o versículo 12, para a gente encerrar, foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destinada a vocês investigaram e examinaram, procurando saber o tempo e as circunstâncias para os quais apontava o Espírito de Cristo, que neles estava, quando lhes predisse os sofrimentos de Cristo e as glórias que se seguiriam àqueles sofrimentos. A eles foi revelado que estavam ministrando não para si próprios, mas para vocês, quando falaram das coisas que agora lhes foram anunciadas por meio daqueles que lhes pregaram o Evangelho pelo Espírito Santo enviado do céu, coisa que até os anjos anseiam observar. Olha que maravilhoso aqui. Quem é o agente aqui que está agindo sempre, o tempo todo? O Espírito Santo. Que foi o cara que me convenceu naquele dia, há 25 anos atrás. Eu era cego. Eu não tinha o poder de fazer assim, volto a enxergar. Eu não tinha o poder de orar por mim mesmo, fazer meus olhos enxergarem o Evangelho. Eu não tinha esse poder. Mas naquele dia, o Espírito Santo veio sobre mim e me revelou o Evangelho. Olha o que fala lá em João 16, para a gente encerrar. João 16, 7 a 15. E é interessante isso, a gente ler e observar o poder do Espírito Santo. O que ele causa quando o Evangelho é revelado. Jesus falando, mas eu afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, quando o Espírito Santo vier, convencerá o mundo do pecado. Do pecado. Aleluia. Evangelho, primeiramente, tem que convencer a minha condição de pecador. E não as bênçãos que eu preciso para a minha vida. Porque a primeira bênção que é preciso haver na minha vida é convencer de quem eu sou. A miséria que eu sou. O desespero que é a minha vida sem Deus. E de que eu preciso dele. De que sem Deus eu não sou nada. De que eu estou morrendo, eu estou indo para o inferno. Eu sou um cara sem caráter. Eu sou um cara podre que precisa ser transformado. É o primeiro papel que o Espírito Santo faz na nossa vida quando ele vem. Me convence do pecado.
Se não aconteceu isso na sua vida, você não entendeu. Se Cristo não te convenceu da miséria que você é, falta luz aí. É por isso que a igreja está cheia de gente podre, porque não foi convencido da sua miséria, da sua podridão. Quanto mais próximos nós estamos de Deus, quanto mais você busca Deus, mais consciente da condição de quem você é. Isso se torna. Por isso que não tem santos na presença de Deus que batem no peito e falam: eu sou superior a vocês. Eu sou melhor do que você. Eu sou mais santo do que você. Não existe isso no reino. Pessoas que fazem isso são estúpidas. São pessoas que nunca entenderam o evangelho. E ele fala assim, olha, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Porque há um juízo que virá. Existe uma propaganda contrária que diz assim, crente ama a Deus por causa do inferno. Também é uma verdade. Quem quer ir ao inferno? Alguém quer ir para o inferno? Eu não quero. Tem um monte de amigo meu lá, mas eu não quero passar a eternidade com eles. Não quero. Até porque os funkeiros vão estar tudo lá e eu não estou afim de ir para lá. Imagine a eternidade ouvindo, não vou falar o nome, porque senão eu vou me entregar. Vocês vão achar que eu escuto essas coisas. Então, do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Aleluia. Aleluia. O príncipe deste mundo já está condenado. Tem coisa mais maravilhosa do que você, às vezes, estar ali passando um momento de luta, você lembrar o diabo disso. Você vai assim, Satanás, aguarde que o que é teu está guardado. O que o teu está guardado e está vindo. Tem ainda muito o que lhes dizer, mas vocês não o podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir. E lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Toda manifestação do Espírito que não glorifica a Deus não vem dele. Que não glorifica o nome de Jesus, que glorifica só o cara, o poderoso, cheio do Espírito, que coloca o tapetinho vermelho para ele, que a limusine dele vai buscar. Lá vem um homem cheio do poder, o homem cheio de poder, e Jesus não é glorificado nisso. Esse é filho do diabo. Não tem nada a ver com Deus. A obra desse cara não vem do reino de Deus. Porque a ação do Espírito Santo tem uma só função: glorificar a Jesus Cristo. O Espírito Santo opera dons, milagres, por causa do nome dele. Porque o nome dele será exaltado, não é o nome do profeta, não é o nome do pregador, não é o nome do evangelista, não é o nome do cara que opera milagres. O nome dele é glorificado. Aleluia. Quando Pedro chega diante de Cornélio, Cornélio quer se ajoelhar diante dele assim, e ia começar a adorar, ele fala, ei, levanta daí, eu sou um homem como você. Levanta daí. Os homens do poder do Espírito estão muito longe hoje de procurarem a glória do Filho. Gente, estejam atentos seus olhos a isso. Toda manifestação do Espírito que não glorifica Jesus Cristo não vem da parte de Deus. Porque a função do Espírito Santo é a glorificação do Filho. E aleluia por isso. Aleluia por isso. Por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Aleluia. Aleluia. Glórias a Deus porque Ele nos enviou esse cara que está o tempo todo com a gente, nos ajudando, nos desentortando o tempo todo, porque a gente é torto. E aí, por isso que para mim, algumas coisas de predeterminismo não cabem, porque eu não creio que Deus predestinou eu para fazer tanta burrada na minha vida. Predestinou, não, predeterminou eu fazer tanta coisa errada que eu faço. E todas as coisas boas que eu faço, eu sei que é fruto da graça dele. Aleluia. Então Deus olha para a nossa vida, essa vida tortinha que a gente tem de escolhas diárias, e Ele fala assim, puxa, cara, você é tão burro que eu tenho que te ajudar.
Hoje o Williamzinho citou o exemplo do sobrinho dele, né? Então, para quem é pai aqui, sabe como é que é, né? A gente ama filho e você tem que permitir liberdade para o seu filho, para que ele cresça, para que ele amadureça, para que ele saiba andar com as próprias pernas, né? Mas há limite para essa liberdade, ou não há? Eu não vou deixar meu filho colocar o dedo na tomada. Não vou deixar meu filho brincar com caco de vidro. Então há limites em que eu vou e Deus faz. Bom, tá bom, vai. Quando ele vê a beiradinha no precipício, quando ele vê, ele dá um tapinha. A gente fica, pum, ele fica pum, dá uns tapinhas, volta pro caminho, pum, volta. Ó, já foi longe demais, pum, volta. Entendeu? Deus fica dando um tapinha na gente, assim, pá, cuidando da gente, nesse caminho que nos conduz à eternidade. Eu vejo isso todo dia. Todo dia, cada livramento que ele faz da minha vida. Das coisas que eu vejo. Quem dirá das coisas que eu nem percebo, que acontecem o tempo todo na minha vida. Coisas que acontecem em mim, às vezes eu me perguntava, Deus, por que eu estou tendo síndrome de pânico na minha vida? O que isso está cooperando para a minha vida, para o meu ministério, Senhor Jesus? O que? E perguntava, por que isso, Senhor? Aí eu vejo o quanto do meu caráter Deus usou essa doença para transformar. Quanto do meu caráter Deus usou dessa doença para transformar a minha vida. Para me colocar nos eixos. Então, às vezes, Deus vai precisar quebrar tuas pernas. Deus vai precisar fazer coisas em você como fruto do amor dele. Não queria, mas é assim. Às vezes tem coisas que é só assim para a gente perceber. Esse é o Deus que nos ama, que nos elegeu, que nos escolheu. Feche seus olhos. Senhor, eu te exalto, Senhor, pela tua palavra. Algumas coisas, Senhor, na tua palavra são muito além da nossa compreensão, porque nós não temos a tua mente, Senhor. E nós não podemos compreendê-la da forma como o Senhor somente compreende. Mas nós não queremos ficar presos, Pai, nas coisas que a gente não compreende, mas se apegar com todas as nossas forças naquilo que a gente entende e compreende, que é claro. Uma delas, Senhor Jesus, é o fato de que o Teu Espírito habita em nossas vidas. E que a função do Teu Espírito em nós é glorificar o Teu nome. Muitas vezes, por meio de nos quebrar, Senhor, nos moer, Senhor. Moa-nos, Pai, como trigo. Faça de nós, Senhor Jesus, pão que gere vida, que seja alimento, Senhor. Muda o nosso caráter, Senhor. Continue fazendo a obra que o Senhor iniciou na nossa vida, Senhor, sabe? Essa obra redentora, maravilhosa e poderosa, que o Senhor tem cuidado da gente, sabe? Dentro dos limites que o Senhor, na tua infinita sabedoria, é capaz de cuidar, Senhor. Os limites em que o Senhor está sempre cuidando da gente, Senhor, permitindo, com um propósito maior de todas as coisas, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus, mais uma vez, por nos amar. Nós te louvamos, nós te amamos, Senhor, porque o Senhor nos amou primeiro. Em teu santo nome, Jesus, eu oro. Amém.